que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tudo o que é verdadeiro. Quando vier mentira na sua vida, você se coloca numa situação e você pensa: se eu falar a verdade, meu patrão vai ficar bravo comigo, porque eu fiz uma besteira. Então eu vou criar uma mentirinha só para eu sair dessa. O filtro espiritual, o Espírito Santo vai falar para você: tudo que é verdadeiro, não dê mentira. Por quê? Se você falar uma mentirinha, o diabo também é pai da mentirinha. Ele é pai da mentirona e ele é pai da mentirinha. Jesus disse isso, são palavras de Jesus. O diabo é o pai da mentira. Então, meu irmão, quando vier aquela situação que a tentação de mentir aparecer, você pensa: opa, nesse filtro, tudo que é verdadeiro, mentira, fica presa aí no filtro, na telinha do filtro. Tudo que é honesto, quando aparece uma situação que você pode, de repente, até ganhar alguma coisa, mas não sendo muito honesto, você pensa: o filtro espiritual que eu tenho na minha vida fala, tudo que é honesto, desonestidade, aqui não tem lugar, porque existe esse filtro espiritual. Desonestidade fica presa aí no filtro. Tudo que é justo. Quando surgir uma situação de injustiça, o filtro espiritual vai trazer o quê? A sua lembrança, tudo o que é justo. Aí você fala assim: nossa, mas se eu for justo, de repente não vai funcionar. Funciona, porque a Bíblia fala: o justo viverá pela fé. Se você tem fé, meu irmão, você vive. A Bíblia fala: eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Peraí, se a Bíblia promete que o justo não vai ser desamparado, para que você está preocupado? Deixa o filtro espiritual trazer para você a justiça. Tudo o que é puro. E eu quero amplificar isso quando diz tudo que é puro, porque como esse mundo que nós vivemos é tão contaminado, nós estamos sujeitos a olhar para coisas impuras, a pensar em coisas impuras, a fazer coisas impuras ou a falar coisas impuras. Esse filtro espiritual vai fazer o quê? Tudo o que é puro, nisso eu vou pensar. Impureza, para longe de mim. Tudo que é amável. Aquilo que é amável, qual é o antônimo de amável? Grosseria. Certo? Se você é uma pessoa amável, significa que você não é uma pessoa grosseira. Você não é uma pessoa rude, você não é uma pessoa que ofende as pessoas. Tudo que é amável. Se você tem uma palavra para dizer para alguém, minha mãe sempre dizia: se você não tem nada de bom para dizer, não fala nada. Não é isso? Se você tem uma palavra boa para dizer, você fala. Seja amável. Tudo que é de boa fama. O que é de boa fama? Boa fama são as coisas que produzem glória para Deus. Se não é de boa fama, o que a Bíblia fala? Fugir da aparência do mal. A aparência do mal. Então, se é de boa fama, significa que você está fugindo da aparência do mal. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Meu irmão, minha irmã, coloque esse filtro espiritual na sua vida. Hoje, instala ele. Não deixa passar como ficou o filtro da minha geladeira, ficou todo abandonado lá. Por quê? Porque você precisa dele. Para que essas coisas que o mundo fica jogando e essa sujeira toda que vem na sua direção, elas fiquem paradas no filtro. Alguém pode até pensar e falar: peraí, mas o versículo fala assim e no final fala: nisso pensai. Significa que eu vou aplicar esse filtro só para os meus pensamentos. Mas eu falo para vocês, e vocês devem concordar comigo, que de todas as nossas ações, elas nascem nos nossos pensamentos. Quando você come um prato de comida, ou dois, primeiro você pensa: estou com fome, está na hora de comer, eu vou comer. Quando você dorme, primeiro você pensa: eu estou com sono, ou eu estou cansado, ou já é hora de eu ir para a cama, já é hora de dormir. Até mesmo quando nós pecamos, normalmente você não vai pensar assim: estou com uma vontade danada de pecar, acho que eu vou pecar agora. Normalmente você não pensa nisso. A gente não planeja pecado. Mas existem situações, como eu falei antes, da mentira,
que você pensa, se eu fizer assim, será que acontece assim? Se eu colocar aqui nos meus táxis todas essas deduções, eu vou receber um chequinho maior do governo, ou uma ordem de prisão, né? Se eu fizer dessa maneira, de repente ninguém vai saber. Meu irmão, todas as nossas ações nascem no nosso coração. Tiago, no capítulo 1, diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É um versículo pesado, né? Pensa bem, aquilo que nasce no meu coração, sobe para a minha mente, eu coloco em prática, gera a morte. Não necessariamente que você vai pecar e morrer, mas como eu falei para os irmãos algumas semanas atrás, que eu estava falando de Adão e Eva no paraíso, a morte é a morte espiritual, é a sua separação de Deus. Quando nós pecamos, automaticamente nós nos sentimos separados de Deus. Assim, pensando dessa maneira, nós precisamos muito aplicar esse filtro na nossa vida. Para quê? Para que se consuma em nós o final daquele verso, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes, se eu perguntar para você, você quer fazer a vontade de Deus na sua vida? Todo mundo quer. Será que a vontade de Deus para você é boa? É, porque a palavra de Deus fala em Jeremias, Deus diz: eu sei os planos que eu tenho para você, eu sei os pensamentos que eu tenho para você, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos para te dar um futuro, pensamentos para te dar esperança. Se esses são os pensamentos de Deus, se a vontade de Deus para você é boa, se a vontade de Deus para você é perfeita, se a vontade de Deus para você é agradável, é claro que você quer usufruir da vontade dele. Mas, para que você usufrua da vontade dele, você não pode pegar o final do verso 2 sem o começo dele. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí sim você vai experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus na sua vida. O filtro espiritual é importante, porque se eu mostrar para os irmãos como é que está esse filtro aqui agora, vocês vão ver, consegue ver? Toda aquela sujeira, toda aquela coisa nojenta ficou preso aqui. E se vocês ficarem olhando para essa água por mais de alguns minutos, normalmente leva uns 15 minutos, ela fica do jeitinho que ela era antes. O sangue de Cristo na sua vida, ele é suficiente para remover toda a mancha do pecado. Não importa se é um pecadinho de uma mentirinha ou se é um pecadão gigantesco. Por quê? Porque não existe limite para o poder, para a bondade e para a paixão de Cristo na sua vida. Nesse domingo, nós celebramos, de acordo com o calendário, Domingo de Palmas, não é isso? Domingo de Palmas diz, de acordo com a Bíblia, lá no livro de João, capítulo 12, mais ou menos, é quando Jesus entrou em Jerusalém e colocaram aqueles ramos e gritaram, bem-vindo, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Receberam ele como o Messias, como o Rei, como o Redentor. Nós temos que ter um Domingo de Palmas na nossa vida diariamente. Amém. Porque a todo dia nós convidamos: Senhor, vem para a minha vida. Jesus, faz morada no meu coração. À medida que nós convidamos Ele para a nossa vida, no nosso caminho diário, imagina que você vai passar por um lugar e você pergunta: Senhor, qual é a sua opinião? Devo ir por aqui ou não? E se você está sensível à voz dele, pode ser que ele fale: vai que eu sou contigo, ou não vai porque não é por aí. A sensibilidade no nosso coração para ouvir, para entender qual é a vontade de Deus, para entender o plano de Deus para a nossa vida, vem do nosso relacionamento com Ele. É por isso que, para aplicar o filtro de Deus na sua vida, você precisa da palavra de Deus. Como é que você vai pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é santo, naquilo que é puro, se você não tiver a palavra de Deus como o molde
para você. Então, meus irmãos, que eu quero encorajar a cada um de vocês, viva a sua vida para Deus. Amém. O que é que Paulo fala? Para mim, o morrer é ganho e o viver é Cristo. Se nós morrermos agora, nesse instante, eu tenho certeza que nós iremos estar na glória com Cristo. Amém? Se você morrer agora, quem vai para o céu se morrer agora? Okay? Agora, quem quer morrer primeiro? Quem quer morrer primeiro? Se você vai morrer e vai para a glória, quem é que quer morrer primeiro? Já pensou nisso? Todo mundo vai para a glória, mas ninguém quer ir primeiro, não é verdade? Todo mundo quer ficar aqui um pouquinho mais. Por quê? Porque por pior que seja esse mundo, vida é bom. Você vê uma pessoa num leito de morte, se ele pudesse estender a vida dele por um pouquinho mais, ele estenderia. Por quê? Porque por pior que seja esse mundo, viver é bom. E viver para Cristo é melhor ainda. Amém? Coloca no pé, vamos orar. Maravilhoso Jesus. Ó Senhor que está nos céus, na tua presença nos colocamos, meu Deus. Pai, eu quero declarar aqui o teu poder nas nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a fazer morada nos nossos corações. Senhor, ministra na vida de cada um agora. Eu te peço, meu Pai, que a tua presença seja conosco. Ó Senhor, eu te peço que esse filtro seja instalado nas nossas mentes, nos nossos corações. Que nós, Senhor, possamos não nos conformar com esse mundo. Que nós, Senhor, sejamos, ó Pai, transformados pela renovação do nosso entendimento. Que nós possamos, ó Pai, entender qual é a sua vontade, qual é a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. E eu te peço, meu Pai, que quando esse filtro estiver instalado na mente de nós, nas nossas mentes, nos meus irmãos, nas minhas irmãs, eu te peço, meu Pai, que tudo aquilo que não seja verdadeiro, que tudo aquilo que não seja honesto, que tudo aquilo que não seja justo, que tudo aquilo que não seja puro, que tudo aquilo que não seja amável, que tudo aquilo que não seja de boa fama, que tudo aquilo que não tenha virtude, que tudo aquilo que não traga nenhum louvor para Ti, seja retido nesse filtro e jogado por terra. Pai, nós declaramos a vitória sobre o pecado. Pai, nós declaramos a vitória sobre o diabo. Pai, nós declaramos a vitória sobre as enfermidades. E nós suplicamos ao Senhor que a Tua presença esteja conosco. Nos ajuda, meu Pai, a ser firmes na Tua presença. Nos ajuda, meu Pai, a batalhar com todo o nosso vigor. Nos ajuda, meu Pai, a apresentar diante de Ti os nossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Ti. Ó Pai, eu te peço, Senhor, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada no dia a dia. Quando as tentações vierem, quando os ataques vierem, Pai, seja, Senhor, o nosso Deus forte, seja, Senhor, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, seja, Senhor, a nossa torre, a nossa fortaleza. Pai, eu glorifico o Teu nome nessa noite, eu te abençoo, meu Pai, eu te bendigo, meu Deus, e eu te peço, meu Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs aqui presentes, ó Pai, que eles possam, Senhor, deixar essa igreja hoje, indo para as suas casas, cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo, sabendo, Senhor, que o Senhor é um Deus que garante a vitória, sabendo, meu Pai, que não importa a situação que eles estejam passando lá fora, eles são mais do que vencedores em Cristo. Pai, eu declaro, Senhor, a vitória na vida deles. Eu declaro, Senhor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, está agora sendo derramada sobre o coração de cada um. E eu te peço, meu Deus, que a Tua luz continue iluminando nossos passos, que o Teu amor continue sendo grande nas nossas vidas, que o Teu amor, Senhor, que a Tua paz, que a Tua graça, que a Tua consolação seja com cada um de nós, seja conosco nessa noite e em todos os dias, meu Pai. Abençoa-nos e guarda-nos, ó Pai, no nome santo e maravilhoso de Cristo. Amém. E que Deus abençoe a todos. Amém.